2224-4909 ou 2224-4905. Essa é pra arrastar chinela, meu povo! Entrando no ar. Debate 1550. Com Jorge Luiz. Informamos que a opinião dos convidados não representa necessariamente a opinião da emissora. Muito bem, estamos começando por aqui o nosso debate 1550. Muito boa tarde para você, meu amigo, boa tarde, minha amiga também. Você que já está conosco aí através dos vários aplicativos de modo especial, o nosso Radiosnet, Você que está conosco, nos acompanhando pelo Radiosnet, muito obrigado pelo carinho. Nós estamos aí na campanha rumo a 1 milhão de acessos. A cada mês nós ficamos mais perto desta marca histórica para todos nós. Rumo a 1 milhão de acessos no aplicativo Radiosnet. Segura! Dona Paola Xavier. Pois é, 1 milhão, hein? Que marco, hein? Que histórico que vai ser. Estamos aí a cada vez mais próximo dessa marca tão importante, tão especial para todos nós. Estamos também aí para a galera que está nos acompanhando no seu radinho e também com live lá pelo Facebook da Rádio Imperial. Depois dessa live vai lá para o YouTube. Estamos também com a página no YouTube da nossa Rádio Imperial para você nos acompanhar por lá também. Durante esta hora até às 6 da tarde, alguns temas, alguns assuntos aqui para a gente estar conversando, estar batendo um papo, estar trocando uma ideia. Vamos lá, então. Deixa eu falar com a minha turma aqui para a gente cumprimentar esses meus amigos aqui que me ajudam às segundas e todas as quartas com o nosso debate 1550. Culinarista, professora Olivia Wendling. Boa tarde, minha amiga. Bem-vinda a mais um debate, Olivia. Muito obrigada, Jorge. Boa tarde, meu mestre, boa tarde, José Roberto, e boa tarde aos nossos queridos ouvintes. De onde quer que estejam nos vendo e ouvindo, sejam todos bem-vindos, e aqueles que estão pela live, não deixem de deixar seu recadinho, a gente gosta muito. E o Radiosnet, o acesso rumo a 1 milhão. Queremos isso bem rápido e dependemos de vocês. Exatamente. Falou tudo. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes. E vamos conversar. Vamos conversar. Doutor Paulo Magno, muito boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, José Roberto. Aos nossos ouvintes, aos internautas, a todos que nos acompanham pela 1550 AM, ou pelo dial, ou pelo aplicativo da Radiosnet, rumo a 1 milhão de acessos. Vamos lá, vamos começar então.
Eu vou começar com essa matéria aqui, muito interessante, que os repórteres Vitor Farias e Gabriel Crocker fizeram para o G1. E, de certo modo, eles mostraram que as ruas do Brasil estão mais tristes, mais sem graça. Mas por que isso? Porque eles fizeram uma matéria que diz assim: por que o carro colorido sumiu? Olha que matéria interessante. 67% dos veículos no Brasil são brancos, pretos ou cinzas. Olha que interessante, né? Segundo a matéria, veículos vermelhos, no entanto, ainda resistem nas avenidas do país, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. E aí, ele entrevistou aqui o Andrés Pecel. Ele é fã de carros antigos e ele lembra de quando podia escolher entre várias cores para o carro que ele iria comprar. Segundo ele, a partir do final dos anos 90, ele teve que se conformar com uma nova realidade. Ou seja, a partir dali, ele foi vítima da imposição da oferta. Ele só teve, a partir dali, carros prata, preto e branco. Então, ele recorda nas décadas passadas, quando tinham carros bonitos, amarelos, verdes, vermelhos, azuis, e foi feito um levantamento com base em dados da Secretaria Nacional de Trânsito e que confirma realmente a sensação de que as ruas do Brasil estão menos coloridas. Em junho de 2023, 80,4 milhões dos veículos no Brasil, ou seja, 67% da frota total, são de uma dessas quatro cores. Branco, 21,2%. Preto, 18,9%. Prata, 16,8%. E cinza, 10,2%. Né? E, segundo ele, o ponto fora da curva descolorida é o vermelho, com uma frota de 15,6%. Os dados indicam que o percentual de outras cores chamativas caiu nos últimos 30 anos. Cores como azul, verde, bege e amarela são residuais e juntas somam 17% do total. Né? Segundo uma matéria aqui também, essa matéria mais embaixo, ela diz que entre os motivos estão o fato dos carros coloridos terem custo de produção maior e uma mudança do perfil de compra. O maior cliente das montadoras atualmente são as locadoras de veículos que preferem carro colorido, 0 quilômetro, e tem que esperar meses nas concessionárias. Olivia Wendling, e aí, Olivia, está ficando... As nossas ruas, as nossas avenidas estão ficando muito, eu diria, como eu poderia dizer aqui, muito previsíveis. Descoloridas, e você sabe. Descoloridas e previsíveis. Eu me lembro que quando eu estudava na Escola Estadual Cardoso Fontes, e eu ia com 2, 3 amigos, e nós fazíamos uma aposta. Cada um escolhia uma cor. Então eu saía do Bingen até o Cardoso Fontes, eu com mais 2, 3 amigos, cada um escolhia uma cor, branco, o outro preto, o outro vermelho. Então a gente ia contando, no meio de passar mais rápido, e eu botar amarelo, a gente ia contando para ver quem ganharia mais, quais as cores escolhidas ganhariam mais até nós chegarmos na Escola Estadual Cardoso Fontes. Hoje não teria mais jeito, teria que ter só 4 pessoas, porque nós teríamos que escolher basicamente entre o branco, o preto, o prata ou o cinza. Ou seja,
as nossas avenidas estão mais descoloridas. É a pura verdade. Engraçado que eu conversava sem a matéria, mas eu conversava sobre isso no último sábado, porque eu sempre gostei de carro colorido. Eu tive carros coloridos algumas vezes, e eu sempre gostei de carro vermelho, sempre. Eu tive 3 carros vermelhos. O último eu fiquei com ele, acho que uns 5 anos, depois, por falta de opção, aí fui trocar, por falta de opção, peguei um prata e depois outro prata, o meu atual é prata. Então, os 2 últimos foram prata e o outro vermelho. Mas, assim, eu fiquei com uma pena de passar o vermelho, porque o carro, assim, não é que chame a atenção, mas eu gosto, sinto bem, e é uma marca, você sai fora daquela igualdade, né? E você hoje vê isso. Eu, quando vou para a escola, vou levar o Arthur para a escola, às terças e quartas-feiras eu o levo para a escola. E a gente já sai de casa fazendo essa brincadeira. Só que a gente faz isso com marcas de carro. Ele gosta, sabe, várias marcas de carro, que eu só sei quando eu leio, e aí ele vem. Aí a gente tem que bater no ombro um do outro por causa da marca do carro. E ele gosta muito de Fusca, eu sempre gostei também. Então a gente vem falando sobre isso e a gente estava comentando sobre as cores. Hoje você não tem mais opção. Eu, quando troquei o meu vermelho, eu queria outro vermelho, até da mesma marca, só que um ano mais novo, alguns anos mais novo. Mas não consegui, optei por um prata. E agora, quando eu troquei no ano passado de novo, também queria outra cor, mas o que eu gostei, o que eu vi, não tinha, e fiquei no prata de novo. Agora, realmente, a gente lamenta mesmo. Agora, não sei, Jorge, eu acho que faz falta, e ficou naquela mesmice. Você para num estacionamento, todos os carros, né, a maioria, até o branco mesmo, está difícil de você ver o branco. A maioria hoje até é o prata mesmo, e fica nisso. Não sei, eu acho que perdeu a graça. O pai da minha nora tem uma Brasília verde, e aquilo chama a atenção, sabe? Quando ela sai com a mãe e tal, aquela Brasília chama a atenção. Ela tem uma Uno também, é um azul marinho, mas não chega a ser quase da cor dessa blusa que eu estou usando. É um azul marinho mais claro, deve ter um outro nome, mas são carros que chamam a atenção. E a grande maioria ou é preto, ou é prata, ou realmente é o branco. É uma pena. Eu gosto dos carros. As ruas estão ficando mais previsíveis, né? Infelizmente, é verdade. Eu achei muito interessante essa matéria. José Roberto, uma mesmice só, né? Você acaba não tendo muita opção, e em função disso, as empresas também só vão fabricando mais essas cores aí, né, Zé? Jorge, isso eu vou. Não é uma coisa provada, mas eu vou jogar uma tese que eu tenho. Isso demonstra o poder aquisitivo do povo, como foi caindo. Porque se você for comprar um carro novo, zero, ele te dá... Você pode montar o teu carro. Eu já fiz isso aqui, eu simulei um carro, uma marca que eu gostava, e você vai simulando. E dentre as simulações, eles te apresentam uma paleta de cores. Lógico, não é como se fosse uma casa de tintas, mas tem uma paleta de cores que você pode escolher. O preto, o branco, eu acho que o prata já nem mais concorre com isso, mas o preto e o branco, que não são metálicos, você consegue comprar num preço mais barato. Ele não encarece o preço. Então, eu acho que eles foram percebendo isso. Hoje, a gente sabe muito bem, a gente está dentro de um veículo de comunicação, e a gente sabe muito bem que hoje tem pesquisa para tudo, desde o alfinete até o foguete. Então, eles vão percebendo o que vai sendo mais vendido
né? E aí você nem faz mais investimento para uma venda maior de cores assim que não são escolhidas e deixa nessas cores mais padronizadas, o prata, o branco e o preto. Se você pegar carros mais assim de valores mais consistentes, que têm valores agregados, né, como os acessórios, e a cor, eu considero a cor como um acessório também, você vai ver que essas marcas mais caras, você consegue em cores bem bonitas. Eu tenho uma marca aí que eu se tivesse dinheiro, até seria um carro que eu experimentaria, que tem um verde maravilhoso, um verde metálico maravilhoso. Então, eu acredito, Jorge, que hoje em dia nada foge a isso do que se não pesquisa e ver o que se procura mais. Eu lembro que o primeiro carro do meu pai foi um Fusquinha 61. Ele era um azul, que depois meu pai mandou pintar um begezinho bem clarinho, uma areia, mas era de um azul bem bonito, um pouco mais claro até que a Olivia está usando, mas era um azul bacana. E você vê que isso foi na década de 60, cara. Olha só, e hoje a nossa escolha ela fica restrita. Se você é de um padrão como eu, por exemplo, na hora que eu vou comprar, se eu puder economizar 5, 6, 10 mil reais por conta da cor, eu vou economizar, né? Só compra quem não olha para isso é que não tem problema de dinheiro. Mas, no meu caso, e eu acho que de tantas outras pessoas que estão no meu nível, na hora que eles forem pesquisar, ele vai ver que uma mudança de cor acarreta em tantos milhares de reais no final da compra. Então, eu acredito que seja esse o problema das ruas hoje em não estarem tão coloridas. O meu sogro tinha uma Brasília azul, mas, rapaz, aquela Brasília azul, a Olivia falou lá do carro, né? O Zé Roberto falou do Fusco. O meu sogro tinha uma Brasília azul também, que era um sucesso, aquela Brasília azul. A Olivia estava falando, Jorge? Linda! A Olivia estava falando de azul marinho. Eu já fui, quando eu tive para trocar o meu primeiro carro, passar para esse carro que eu fui verificar nas concessionárias. Eu achei carros assim com uma cor azul marinha que me agradaram assim profundamente, mas eram carros que estavam muito acima do meu orçamento, então eu não pude comprar. Sim, exatamente. E aí, doutor Paulo, como é que fica essa questão de cor, hein, doutor Paulo? Ô, Jorge Luiz, é mais comercial do que qualquer outra coisa, porque cada ano que se lançava um novo modelo de carro era de uma cor diferente. E, com isso, muitas pessoas começaram a identificar o ano do carro pela cor do carro. Olha... Então, o preto, o branco e o prata é todo ano. Então, você não sabe se a pessoa está com um carro 2000, 2020, 2022, 2023, não sabe qual é o ano do carro. Você não identifica pela cor o ano do carro. E isso acabou valorizando os carros usados. Porque o branco, o preto e o prata se tornaram clássicos. São carros de uma cor que não tem ano para identificar. Por isso é que há mais procura, houve uma procura maior por essas cores de carro, pelo problema de valorizar na hora da venda, que você não identifica o ano do carro que a pessoa está dirigindo. Eu também tive curiosidade por isso, e quem me explicou isso foi uma pessoa que trabalha no setor de venda de carro. E ele me disse textualmente: olha, Paulo, é porque o branco, o preto e o prata tem tudo quanto é ano. Então, você não identifica. Então, não é um carro que desvaloriza muito pela cor. Já alguns carros são conhecidos pelo aquele ano. Então, já cria, às vezes, poxa, é um carro velho, é um carro antigo, essa cor de carro. Isso começou a criar problema na hora da revenda do carro. Por isso é que eles estão optando mais por fazer o branco, o prata e o cinza. E como o Zé Roberto falou, o branco, o prata e o preto,
como o Zé Roberto falou, realmente você pode escolher, só que você vai pagar mais caro. Não resta a menor dúvida, outra cor qualquer de carro, além de esperar, porque não vai ter aquela cor pronta ali na concessionária. É verdade. Agora, rapaz, é interessante. Oi? Seguindo essa linha de pensamento do Dr. Paulo, preto, branco e prata não tem sexo. Exato. É verdade. Agora, é verdade. tem um cereja, tem uma marca que está com um cereja lindo, lindo. Agora, né? Tem cores lindas, tem uns muito bonitos, tem carros muito bonitos. Olha, ao contrário do Zé, se eu pudesse, eu não ia comprar esse carro que ele escolheu, eu ia comprar uma Lamborghini, né? Uma Ferrari. Não é? Uma Ferrari vermelha. Mas eu tenho que admitir que eu não tenho tanto bom gosto quanto o Dr. Paulo, eu sou mais humilde. Pois é, né? Meu problema não é gosto, meu problema é a falta de... Mas, Olívia, falta de bom gosto. Essa cor que você falou deve subir pelo menos uns 5 mil no final do preço. Com certeza. Zé. Pelo menos. Carro metálico é mais caro. E carro metálico é mais caro. É mais caro, é. Mas tem um cereja que está aí de uma marca, olha, o modelo está lindo, lindo. Eu vivo namorando, mas vou fazer o quê, né? Tem que ficar com o meu metálico prata ali. Esses modelos, Olívia, a gente só vê na hora que a gente deita à noite para dormir e começa a sonhar. Exatamente. Pelo menos por mas enquanto. Também tem um detalhe muito grande, sabe? Eu tive, por exemplo, quando me desfiz, dei graças a Deus. Eu tive um Opala amarelo gema. Olha. Aquele amarelão mesmo. Amarelo gema. Ele era um Opala coupé, 2 portas. Olha, era uma desgraça. Todo mundo sabia onde eu estava. Eu não podia ir a lugar nenhum, porque todo mundo sabia. O Paulo está ali. O Paulo chegou. Era um terror. Quer dizer, nem que eu quisesse fazer alguma coisa... O padre, com o carro, o padre, quando chegava na igreja para celebrar a missa de domingo, ele via o carro, ele falava lá na homilia: obrigado pela sua presença, doutor Paulo. Tranquilamente. Muito bem. Deixa eu colocar aqui agora a participação aqui dos nossos internautas, né, que estão aqui participando conosco. Está aqui, olha, o Gabriel Souza, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo. Gabriel Souza lindo. Regina Cronenberg, boa tarde, amigos. Estou na escuta. Uma feliz tarde para todos vocês. Um abraço. Obrigado, querida. Eunice, boa tarde. Jorge Luiz, boa tarde. E queridos debatedores, chegando junto para mais um excelente debate 1550. Obrigado, Eunice. Olivia Wendling, você não vai acreditar quem está aqui, Olivia. Aqui, olha. Hoje ela está. Nossa, mãe do céu. Marlene Winter. Hoje ela está nos vendo e ouvindo. Olha, boa tarde, meus amigos. Uma coisa que eu tenho muita saudade quando eu trabalhava na rádio era quando a Marlene levava uma cuca para a gente, Jorge. Rapaz, olha um espetáculo, viu? Marlene Winter, Paulinho Winter, casal 10 ali do Capela. Boa tarde, meus amigos, estamos juntos. Beijo a todos. Obrigado, Marlene. Volte Super sempre, abração para você e para o nosso querido Paulinho Winter. Volte sempre. O Gabriel Souza dizendo: eu tive 8 Fuscas da cor azul. Era azul maravilha, azul pastel, azul celeste, azul marinho, azul real, azul pavão, azul atlântico e azul primavera. Rapaz! Caramba, rapaz! Que coisa, hein? Muito azul, hein? Olha aqui, a Norinda também acabou de ligar, a Paola está me avisando aqui que Norinda está ligadinha. Obrigado. Valeu, Norinda. Acompanhando também aí a nossa programação. Ficamos muito felizes, com certeza, né? Bom, olha que matéria essa daqui, doutor Paulo Magno. Ladrão rouba celular, descobre fotos de abuso sexual infantil, posta denúncia em grupos de WhatsApp. Olha aí essa matéria, hein? Um homem de 45 anos foi preso na cidade de residência na Argentina na semana passada
por ter material de abuso sexual infantil armazenado na nuvem do seu telefone celular. O argentino foi capturado após investigação da Divisão de Crimes Cibernéticos Infantos Juvenis. O caso já havia sido denunciado pela própria ministra da Segurança, Glória Salazar, que disse ter visto mensagens anônimas alertando sobre a divulgação de imagens impróprias em um grupo de WhatsApp. Segundo o jornal Diário Chaco, o mesmo homem havia denunciado no dia anterior, na 5ª delegacia, que uma motocicleta e um telefone celular haviam sido roubados dele. Investigadores afirmam que o autor do roubo descobriu o conteúdo criminoso no smartphone, fez captura de tela e postou as imagens em grupos de WhatsApp, dando pistas de quem seria o dono do aparelho. Posteriormente, a ministra da Saúde, Carolina Centeio, formalizou a denúncia após receber as mesmas mensagens com fotografia de maus-tratos infantis. Após investigação e coordenação com a Promotoria da Investigação Criminal, a polícia conseguiu identificar o dono do celular e o prender enquanto caminhava em uma rua de residência. Dr. Paulo Magno, se fosse aqui no Brasil, né, esse ladrão, ele teria algum tipo de benefício, Dr. Paulo? Afinal de contas, ele colaborou, roubou, descobriu o conteúdo do telefone e denunciou o sujeito aqui que estava cometendo crime, né? De abuso, fotos de abuso sexual infantil. Pela nova legislação, ele não seria nem punido pelo roubo do celular, né? Porque agora roubar celular não é mais crime, né? Não tem problema. Você pode roubar o celular e ficará impune, não será preso. De qualquer maneira, tá aí, é decisão superior e a gente tem que acatar, né? O que a gente vai fazer? Agora, a denúncia dele merece realmente respaldo, porque ele estava denunciando a pessoa que era a ex-dona do celular, ou ex-dono, sei lá, do celular, que praticava abusos contra menores, não é isso a matéria? Uhum. Isso aí. Então, aí ele está prestando um serviço realmente à sociedade. E aí vai ficar por isso mesmo. Se fosse aqui, isso não foi no Brasil, não? Não. Não, isso foi na Argentina, né? Porque na realidade, o que aconteceu? O cara, segundo a matéria aqui, o cara roubou uma moto e o smartphone do cara. Aí o cara foi e denunciou. Responde, né? O cara denunciou. Mas o que aconteceu ali, na realidade? Aconteceu que quando o ladrão chegou em casa e desbloqueou a tela, é que ele viu as imagens que o cara que tinha sido roubado tinha uma série de material de abuso sexual infantil. Ele fez um bom serviço, não resta a menor dúvida, denunciando esse tarado. Né? Porque o cara que faz um troço desse só pode ser um psicopata, um tarado sexual que devia estar atrás das grades. Né? Mas a gente já não sabe mais, Jorge. Você, hoje em dia, me perguntar se a pessoa vai ser punida ou não, a gente já tem dificuldade hoje de tipificar crimes nesse país. Porque uma hora é punido por uma coisa, outra hora não é punido por outra. Um é punido por uma coisa, outro não é punido pela mesma coisa. A gente já não sabe mais. Infelizmente, hoje o advogado está ferrado. O advogado hoje não sabe mais nem dizer o que é crime e o que não é crime. Porque as coisas estão de uma forma tal que você não consegue mais tipificar e enquadrar a coisa dentro do Código de Processo Penal. Que, aliás, não sei para que ainda está vigindo. Porque é cada barbaridade que a gente escuta aí, nos dias atuais, que a gente fica horrorizado. As instâncias não são mais respeitadas. A judicialização está cada vez maior. Você realmente fica meio confuso na hora de dizer se é crime ou se não é crime. Porque já chegaram a dizer que se você entra em casa, se o ladrão entra na tua casa para roubar,
e ele leva apenas as coisas, você não pode qualificá-lo. Você não pode defender a posse do seu bem. Eu não sei, mas quer dizer, você não sabe mais se realmente aquele cara é um criminoso ou se você é que é o criminoso porque está tentando guardar a sua coisa. Está muito difícil, Jorge. Está muito difícil da gente poder dizer o que é certo e o que não é hoje em dia. Mas, diante da lei, ao pé da lei, ele fez um bom serviço à sociedade. Agora, deveria responder por roubo da moto e do celular. É isso que eu posso dizer. Sim, muito bem, muito bem. Então, Olivia Vendlin... o outro, né? É verdade, verdade. Não é apagado pelo ato que ele praticou. Né? Perfeito, ele perfeito. ter denunciado, isso não vai amenizar. Não vai eximi-lo de cumprir a pena pelo roubo dos dois bens, o celular e a moto. Esse argentino, Olivia Vendlin, diz que, ao invés de... né, ele foi lá, olhou e tal, e ele falou, poxa vida, nem no meu caso, que sou ladrão, vou aceitar um negócio desse aqui, vou fazer a denúncia, porque esse cara é complicado. Esse cara, ele está com imagens aqui complicadas demais, né? É um ladrão de princípios conservadores, né, Jorge? Princípios conservadores, é verdade. Um ladrão. Vamos dizer que ele seja um bom ladrão, né? Uma boa pessoa. Ele é ladrão, mas é uma boa pessoa, tem bons princípios, né? A gente percebe que ele jamais faria. Então, quer dizer, tá acima daquela coisa aí de igualdade. Agora, prestou realmente um bom serviço, não gostaria, com toda certeza, que isso acontecesse com seus filhos, netos, esposa, sei lá, mas agiu errado, obviamente. Mas, em contrapartida, ele ajudou, né, a aprender também o outro que praticava, que era o dono do celular e que guardava as fotos. Então, realmente, ele prestou um serviço, que seja julgado pelo crime que ele fez, mas que também seja elogiado pelo que ele apresentou em relação ao celular. Muito bem. Agora, o Zé Roberto, não quer dizer, aí o doutor Paulo falou, porque no final a matéria diz aqui o seguinte, a matéria diz assim, olha, a polícia conseguiu identificar o dono do celular e o prender quando caminhava em uma rua de residência. Mas as autoridades estão agora a tentar identificar a jovem vítima de abuso, quem é, e também o ladrão, não é? Estão tentando também descobrir quem é o ladrão. Quer dizer, um crime não justifica o outro, né, Zé Roberto? Não atenua, digamos assim. Isso nos vem mostrar, Jorge, que ainda existe uma certa ética no mundo do crime. Boa. Ele sabe que ele é criminoso, ele é o ladrão, mas ele sabe que acima do que ele estava fazendo existia até um outro crime maior do que o que ele estava fazendo. Porque se a gente pensar, Jorge, é o seguinte, eu acho que ninguém tem motivo para ser criminoso. Mas, por exemplo, eu acho que quem não tem motivo e é criminoso, eu acho que é mais criminoso ainda. Porque esse tipo de situação, esse abuso de incapaz, né? No caso de crianças, coisa e tal, você vê que às vezes vem de pessoas que não precisariam ter praticar esse tipo de crime, né? Mas, no entanto, são pessoas doentes, são pessoas que são assim, levam a vida desse jeito. Mas só que o estrago que elas fazem nas vítimas é uma coisa devastadora, Jorge. São crimes para marcar assim, a pessoa para o resto de suas vidas. Então, são crimes... Eu acho que isso é que... talvez até o ladrão fosse pai, né?
fosse ué. tivesse algum sobrinho e entendeu como uma situação gravíssima, o que é a verdade, né? Não exime da culpa dele ter roubado o cara, ele roubou, ele tem que pagar por isso, mas ele teve uma certa consciência ao ver aquilo, ficou estarrecido e tomou as providências que tinha que tomar, né? Agora, realmente, a polícia tem que ir atrás de quem foi abusado, né? E punir esse cara. Esse cara tem que ser punido, porque você não está tirando da pessoa, por exemplo, da pessoa que é abusada, Jorge, ela não está perdendo, de repente, uma bicicleta, não está perdendo um celular, não tá... A pessoa vai ser marcada, vai ficar marcada para o resto da vida, ela sempre vai se lembrar disso. Isso vai comprometer, se não tiver o tratamento adequado, vai comprometer o resto da vida dessa criança. Psicológico fica todo envolvido. Né? Não vai ter mais confiança em ninguém, vai ser uma pessoa totalmente desprovida de esperança num próximo. Então, é uma coisa muito grave e esse bandido, de uma certa maneira, se a gente pudesse fazer uma análise assim, imitando a arte, a gente poderia dizer que o bem sempre prevalece ao mal, né? Porque, de uma certa maneira, ele fez uma coisa errada, mas no passo seguinte, ele simplesmente está corrigindo um dado criminoso gravíssimo, né? Então, me permite uma parte do instantinho, Zé? Gostaria de saber uma coisa, Jorge. Eram várias crianças ou a mesma criança? Não, a matéria não diz. Não diz. Ela diz que existiam fotos. Né? Existiam fotos de abuso infantil. Pois é. E, Jorge, o alerta do Dr. Paulo é interessante pelo seguinte: como a gente já ouviu, até em dados, né, de pesquisa, grande parte dos abusos são feitos por pessoas conhecidas dentro da própria casa, né? Exatamente. O que é mais grave ainda. Meu questionamento também, por isso eu também queria saber se realmente eram várias crianças ou é uma criança só. Porque, às vezes, também a idade, porque às vezes a gente diz abuso infantil. Abuso infantil é abaixo de que idade? Né? Ela na Argentina, né? Porque, então, lá, talvez, a gente não sabe como é que funciona a lei. Mas agora a matéria aqui ela não cita, ela diz o seguinte, mas na realidade, o que acontece? Para ele ter colocado a possibilidade de ser descoberto, boa coisa não tinha. Jorge, mas hoje nós temos na legislação também alguns fatos, né? Como, por exemplo, uma criança de 13 anos, de 14 anos para baixo, ela é menor em púbere. Né? De 14 aos 18, ela é menor púbere. Aí já tem conhecimento da coisa também. Apesar de ser menor, já tem conhecimento. Então, tudo isso tem que ser relevado, tem que saber realmente o que é. Né? Imagina, pornografia infantil. Tá, mas infantil, quantos anos tinha criança? Né? Não, mas a matéria não diz. A matéria não cita aqui. A gente fica meio capenga para poder... não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque, na realidade, o que nós sabemos aqui é que, ao ver as imagens, né, provavelmente roubou, ia vender, deve ter os seus métodos lá para desbloquear, esse negócio todo e tal. Quando desbloqueou, pegou essas imagens. E a primeira coisa que ele fez foi denunciar de forma anônima as imagens. E aí esse cara, como ele já tinha denunciado que ele tinha sido roubado o seu celular e a sua moto, aí começaram a unir os pontos e chegaram até esse cara, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Muito bem. Olha aqui, vamos trazer aqui um próximo tema, rapaz. Isso daqui, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda falei, sábado retrasado no plantão, eu estava apresentando a folga do Lucas. No sábado eu estava fazendo o plantão e eu cheguei a trazer essa notícia. Não essa notícia aqui, mas duas notícias parecidas, infelizmente, com esse mesmo tema. E agora, vi mais uma aqui. A direção do Hospital Municipal Miguel Couto
informa que o estado de saúde de Lucas Camás, de 9 anos, é grave. O menino foi atingido por linha chilena numa das pernas na tarde deste sábado, quando estava numa praça. Na Praça na Taquara, na zona oeste do Rio, precisou passar por uma cirurgia de emergência. A família contou que a criança se recupera, mas está fraca por ter perdido muito sangue. Ele estava com os pais e o padrinho na Praça Valdir Vieira, onde diversas pessoas soltavam pipa. Quando o menino foi correr atrás de uma delas, um carro passou e puxou a linha chilena que estava no chão, atingindo o garoto. O fio cortou a perna da criança na altura da panturrilha. Segundo a tia de Lucas, ele foi socorrido pelos parentes e apresentou uma lesão profunda. Foi um corte bem profundo, passou por uma cirurgia, né, no domingo, no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá, está em observação, né, está acordado, e agora eles estão esperando para ver o que será feito. Nas redes sociais, a tia criticou o uso e a comercialização de linha chilena, que é proibida por lei, né? Outras vítimas, a matéria aqui cita outras vítimas. Então, ela está dizendo aqui que no Rio de Janeiro, algumas pessoas, principalmente motoqueiros, têm sido vítimas dessa linha chilena. 2019, por exemplo, a matéria cita: a menina Eloá de Oliveira, então com 8 anos, foi atingida por uma linha chilena e teve que amputar uma das pernas cortadas pela linha chilena ao atravessar uma passarela no Rio de Janeiro. No mesmo dia, outra vítima de cortes causados por linhas chilenas foi atendida no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Um rapaz de 26 anos, que na época passava de moto pela Avenida Brasil, quando teve o pescoço e a mão cortados por uma linha de pipa. Uma enfermeira que trabalha no próprio Albert Schweitzer também foi vítima. Final de 2019, o cabo da Marinha, Vitor de Mello, 26 anos, foi atingido por uma linha com cerol, enquanto dirigia uma moto pela linha amarela. Ele voltava da Barra da Tijuca. O cabo morreu. Um empresário de 42 anos ficou com um corte no pescoço feito por uma linha chilena, né, enquanto voltava do trabalho. Jair Sena, morador de Nova Iguaçu, né, foi ferido também. A sorte que ele estava com o óculos de sol na gola da camisa, o que impediu de ter um corte maior. O gari Alex Leandro, de 35 anos, morreu após ser ferido por uma linha chilena enquanto passava de moto. E por aí vai. Gente, agora vem cá. O que está faltando para a polícia, de fato, prender os caras que vendem esse tipo de linha? E olha, eu vou te falar, não é difícil de achar. Não é difícil de achar. Você passa em alguns bairros aí de Petrópolis, o que mais você vê no chão, infelizmente, é o raio dessa porcaria dessa linha chilena. Não é difícil, é fácil. Você tem 3, 4, 5 pessoas soltando pipa. Você pode ter certeza que no mínimo 2 ou 3 vão estar usando esse raio dessa linha chilena, que isso é uma arma. Isso é uma arma. O cara está com a linha lá em cima. Você imagina, ele é cortado, a linha dele vai caindo. Você nunca sabe em que lugar essa linha vai cair, se uma criança vai botar a mão na hora ali, se vai cair em cima de alguém. Se uma pessoa está passando na hora. E na hora que estiver soltando mesmo, a própria pipa pode atingir alguém. Não precisa Sim, estar também. cortada, não. Claro que pode também.
Doutor Paulo Magno, é difícil. Isso é um crime. Não, Jorge, não é difícil. Isso é um crime. Não é difícil porque o que tem que começar a ver é policiamento. Você está soltando pipa? Aonde é que o pessoal costuma soltar? Vamos lá, vamos olhar. Vamos ver. Escuta aqui, o policial, deixa eu ver aqui tua linha. É chilena? Leva preso. Se fizer uns 4 ou 5, acaba a brincadeira em 2 tempos, porque ninguém vai usar mais. Se é proibido, é proibido. Acabou. E punir quem está vendendo, doutor Paulo. Punir quem está vendendo. Aonde comprou? Tem que dizer aonde que comprou. Aí eu comprei na loja tal, então vai lá e fecha a loja. Acabou. Agora o senhor vai aprender e responder por perda de danos, o senhor aprender a ter responsabilidade e não vender material que é proibido. Porque ele concorre para o crime da mesma forma. Quem vende isso está concorrendo para o crime também. O cara não é um crime doloso, ele não quis fazer de propósito. Sim, não interessa. O crime ou é doloso ou é culposo, mas é crime. Mas quando começou a usar aquela linha, já sabia as consequências. Já passou a saber que poderia atingir alguém. Não é? Pode acontecer. Assume a responsabilidade. Eu vou então, usar, mas eu não vou cortar ninguém. Exatamente, é o que eu digo. É o que eu digo quando pegam uma pessoa que atropelou alguém. Atropelou sem querer. Mas o cara estava bêbado. Bom, peraí. Não é crime culposo. Não é culposo, não. Não é porque você sabe que é proibido beber, que é proibido dirigir bêbado. Então, você vai responder pelo crime doloso e não por crime culposo. Nós temos que acabar com essa impunidade no país. Agora, isso só vai acontecer a hora que se predispuser a polícia. A polícia agora vai ter que caçar pipa. Não, tem que caçar também. Não é só vai caçar, não. Tem também. É diferente. Doutor Paulo, olha aqui, ó. A comercialização e utilização, por exemplo, de cerol. O que é o cerol? Cerol é a mistura de pó de vidro com cola de madeira. Né? Proibido. É proibido, isso é proibido. Linha chilena. Rapaz, o que é a linha chilena? A linha chilena é composta de quartzo e óxido de alumínio. Você imagina o que isso corta? Ela é muito mais violenta do que o cerol. É uma navalha, isso é uma navalha. Aquilo corta que nem navalha mesmo. Isso é uma coisa. Ele está dizendo aqui, é uma arma. Os estabelecimentos que descumprirem a norma estão sujeitos a sofrerem sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, é fácil adquirir os produtos em loja de bairro. O preço vai de 5 a 20. Mesmo na internet, em bazares virtuais, o material é vendido livremente. Está aí. E não é proibido? Como é que consegue? Então, é aquela história. É proibido, não tem fiscalização, vamos vender. Aí o povo também não tem conscientização. Né? Aí você vê o caso dessa menina, por exemplo, a Eloá de Oliveira, 8 aninhos, foi atingido por uma linha chilena e teve que amputar uma das pernas. Você imagina um negócio desse? Uma menininha, hoje ela já está com 11, né? 11 anos, foi em 2019, foi em 2019. Então, olha só, o que está acontecendo? Essa menina, a vida dela foi alterada para sempre. Mudou totalmente. Por causa de uma linha. Do imbecil, né? Exatamente. E isso, que nós estamos falando dela. Agora, você teve as pessoas aqui, olha, que tiveram a vida ceifada, porque Jorge, morreram. Se tu pega no teu pescoço, te mata, cara. Você vai não tem, doutor Paulo. Não tem, é muito rápido. A carótida vai te matar na hora. Você vai sangrar até morrer, não tem jeito. É irresponsabilidade, é falta de fiscalização. A mesma coisa são os fogos, com barulho. É proibido, mas a gente sabe aonde vende. E aí? Mas, Jorge, o engraçado é que isso é de dar uma tristeza, uma coisa de doido. Como é que as coisas, em vez de elas derivarem para o bem, elas derivam para o mal?
Se a gente pensar, por exemplo, o doutor Paulo bem sabe disso, Olívia também. Não sei se foi do teu tempo, eu não peguei, mas eu ganhava os frascos. A lança-perfume, quando foi lançada, era para você jogar no ombro da menina que passava por você, que dava um cheiro. Eles descobriram que a lança-perfume podia se transformar numa droga. Né? Uma droga. Eu, quando pequeno, eu tenho 67 anos, eu já fui pequenininho. Eu, quando pequeno, soltava papagaio para ver meu papagaio indo para o alto. A gente ficava lá com aquilo. Tinha uma manivela que guardava a minha linha, coisa e tal. Aí, de um momento para o outro, algum maluco achou que era bacana você ter uma linha com cerol ou com uma linha chilena, o que quer que seja, para cortar a pipa do menino que estava lá brincando com o seu papagaio. Estragar a brincadeira você vê, outro. Olha só, e aí, olha onde essa idiotice foi parar. Ela se transformou numa arma perigosíssima. O doutor Paulo bem falou, Olívia também, e você, Jorge. Se passar uma linha dessa no pescoço de alguém, o cara fica sem cabeça. Vai cortar até a coluna do cara, vai junto, né? O osso que prende a cabeça vai junto. Então, você vê que arma violenta... E o mais grave, Jorge, é o seguinte, que vai se proibir a venda de linha chilena e o caramba 4, o maluco vai manufaturar a linha dele em casa, lá, esticar no varal. Mas casa, aí, se ele for pego, ele responde, né? Mas é aquela Esse é o coisa. problema. É você ter que responder, você ser responsabilizado pelos seus atos. Você vê que há quanto tempo a gente já vem ouvindo situações parecidas com essa do Jorge, que provocou até que o Conselho Nacional de Trânsito colocasse uma anteninha nas motos para evitar que o cara fosse cortado ao meio, né? Mas, pelo que a gente está vendo, eu aqui na minha casa, às vezes, encontro uma pipa no meu quintal aqui. E aí eu pego com muito cuidado aquele resto de linha. Ô, Jorge, aquilo é quase um fio... Assim, um cabo o cabo que fica dentro do fio, assim, duro. Aquilo é um negócio que realmente aquilo corta o que quer que seja. E você imagina... Pode cortar fios de eletricidade de casa, Exatamente. de rua, É o que mais acontece. É o que mais acontece. Tem acontecido isso. Mesmo dano que o balão faz, essas pipas fazem também. Exatamente. Os balões continuam, os fogos continuam e as pipas com fio chileno também. Então, é irresponsabilidade, é falta de empatia. E você imagina o desespero de uma família que leva a criancinha à praça para brincar e, de repente, vê quase com a perna da criança amputada por causa de uma linha dessa. Você está voltando de moto do teu trabalho e tem o teu pescoço cortado. Aí tem uma família em casa te esperando. É um somatório, Jorge, de irresponsabilidade. Olha, se você passar pelo Quissamã, se você passar ali principalmente no Quissamã ali, o que você vai mais ver ali é a garotada botando pipa no alto, mas na rua. Na rua. Isso é comum de você. Quem passar por ali vai ver. Agora, tem que chegar para aquela turma ali, vem cá. Deixa eu dar uma olhadinha na tua linha aí. Beleza, bacana. E pensar que na minha época, o Bambambam, você já tinha cerol, mas a garotada dos meus amigos, o Bambambam era o que tinha a linha 10. Lembra, Zé? Carretel de linha 10. Olha, comprar um carretel de linha 10 era algo assim. Você era rico. Exato. Você era rico naquela época. Eu fui uma menina que eu fui moleque, não tenho vergonha disso não. Eu soltei muita pipa, muita, porque a maioria das crianças eram todos meninos, então a gente estava sempre junto, todo mundo da mesma idade, todos primos, então a gente participava, jogava bolinha de gude, soltava pipa, mas assim, a pipa ia, quanto mais a pipa ia mais longe, né? Olívia, quem tinha mais linha era rico. Isso. Exatamente. E olha, você ganhar um carretel de linha 10, era o máximo. E tem um detalhe: você tinha o carretel de linha 10, que era o menor, e você tinha o maior. O grande, então,
Era ostentação demais. Manivela, né? eu tinha uma manivela de 8 gomos, 8 negócios Eu também daquele. também tinha. Olha, assim, a gente disputava depois com os meninos e a coisa ia. Mas a gente tinha o prazer de estar soltando aquela pipa. Quando, bem mais recente, o meu sogro gostava de fazer pipa, ele onde era o teleférico aqui, tinha um festival de pipas. Maior pipa, menor pipa. E o meu sogro fazia para o Fausto. A gente ia para lá domingo de manhã, mas assim, para brincar, para aproveitar. E meu sogro fazia pipas quase do tamanho do Fausto. O Fausto, na época, devia ter 8, 10 anos de idade. Então, mas aquilo era uma brincadeira e a gente passava o domingo. Mas éramos saudáveis, Olívia. Nossas brincadeiras eram saudáveis. Né? Agora, e quanto mais colorida, era mais bonita. Eu roubava o papel de seda lá da papelaria do pai e do papai para fazer as pipas com papel de seda, né? Então fazia aquelas super coloridas, né, com tiras, a gente ia colando os papéis um no outro para poder fazer exatamente. E quem sabia fazer era artista, não era? O garoto que sabia fazer era considerado artista. Exato. E Olívia, o objetivo. O triste tem que ser muito bem feito. O triste é você ver que o objetivo mudou. Na nossa época, o objetivo era colocar a pipa no alto. Exatamente. Hoje em dia, você cortar a pipa da pessoa que está lá também se divertindo. Tem um cara que quer cortar a tua pista. O trabalho que dava ficar amarrando aquela rabiola. Mas olha só, eu me lembro que eu tinha um amigo de infância e a gente gostava de colocar a pipa no alto, mas a gente gostava de sumir com ela. Então, eu tinha um carretel, ele tinha um outro, Zé, e a gente ia dando linha na pipa. Rapaz, ela estava na nuvem, ela estava sumindo. Você tentava dar aquele de bicar, a linha já nem chegava mais, ela nem se mexia de tão longe que ela estava. Aí, naquela época, já começou a surgir, assim, mas era raro, mas já começou a surgir, o menino que passava cerol na linha. Então, o que acontecia? Quando ele fazia isso, tu estava com a pipa longe, ele começava a tentar botar no alto e para querer vir te cortar. O que a gente já fazia? A banda boa já fazia o seguinte, a gente já ignorava esse. Que a gente já via que o cara já não tinha uma índole boa. Estava mal intencionado. Exatamente, esse a gente já isolava, esse a gente já não queria bater papo. Não queria mais, fulano chato pra caramba, já tá vindo querendo cortar. Então a gente, o que tinha que fazer? Se o cara te cortasse, eu ia perder quase um carretel e ele também. Aí estava a gente tendo que puxar, tirar do alto por causa de uma situação como essa, né? Mas não tem muito tempo, acho que isso aí foi o quê? Talvez ano passado, o meu vizinho, ele tem um menininho, acho que deve ter uns 3, 4 anos de idade, e o menino gosta muito acho que é do Ben 10. Ben 10. Aí ele trouxe com aquela logo bonita do Ben 10, né? Que tem aquele anel, aquele negócio todo e tal. A pipa linda. Botou a pipa no ar e chamou o filho. Filho, olha a pipa que tá, não sei o quê, tá. E o menino chegou e começou ele mostrando como fazia e tal. Mas não durou 3 minutos. Já veio um cara com uma linha... Só passou e foi embora. Ele, filho, a gente estava até conversando. Aí ele, durou pouco, já foi embora, já cortaram e tudo. Quer dizer, rapaz, o pai não consegue nem se divertir mais com o filho em casa, porque mal botou no alto, já veio um cara e já passou e já foi embora. Para encher o saco. Exatamente. É lamentável, é lamentável. Deixa eu ver aqui agora. Rapaz, deixa eu ver aqui, tem participação. Nossa querida Mary Correia está participando com a gente aqui. Boa tarde, Jorge Luiz, amigos debatedores e amigos ouvintes. Uma ótima semana para todos. Obrigado, querida Mary Correia. Obrigado pela sua participação. Nosso querido amigo Paulo Siqueira. Boa tarde, pessoal. Ótima semana e uma excelente programação a todos. Abraços. Obrigado, amigo Paulo Siqueira. Faltando agora 2 minutinhos para as 6 horas da tarde, eu teria aqui outros temas,
vamos deixar para quarta-feira que vem, né? Os dois temas de hoje, aliás, os três temas foram temas realmente interessantes, e eu teria mais dois aqui para a gente estar debatendo, mas vai ficar para quarta-feira. Doutor Paulo Magno, muito obrigado pela participação, amigo. Obrigado a você, Jorge Luiz. Um abraço para você, para a Olívia, para o José, para os nossos ouvintes, para os internautas. Aproveitando para agradecer mais uma vez a audiência de sábado. O programa realmente parece que foi muito bem aceito. Tivemos diversas pessoas nos questionando, fazendo perguntas através do WhatsApp, do nosso WhatsApp, gostando muito do programa. Programa diferente, mas é um assunto que chamou a atenção dos ouvintes. Obrigado pela audiência. Valeu, obrigado. Obrigado, Olívia Wendling, querida amiga. Obrigada, Jorge. Eu só gostaria, Jorge, de fazer um comentário. A gente falando aqui de denúncia, de empatia, a denúncia ela é anônima, tudo bem. Eu acho que você se sente até mais seguro quando você denuncia alguma coisa ou alguém. Mas quando você denuncia e não é verdade, eu acho que deveria haver, já que a pessoa não tem essa consciência, deveria haver algum tipo de penalização, apesar de ser anônimo, né? Mas o que aconteceu? Nós tivemos um problema onde uma pessoa foi denunciada por maus tratos a idoso, no caso, a mãe dessa pessoa. A polícia veio, 3 policiais, um carro, quer dizer, 3 policiais, um carro foi deslocado, e essa pessoa trata muitíssimo bem a mãe, não tem. E eles chegaram sutilmente, tudo, entraram na casa e, ao ver, depararam que não tinha nada, né? Quer dizer, aí a pessoa faz uma denúncia, desloca tudo isso a troco de nada. Então, deveria haver um respeito, né? Porque vamos denunciar, sim, é necessário, mas quando é verdade. Agora, denunciar pelo simples fato de ver que a coisa aconteceu, a polícia está na tua porta, é altamente desagradável e é irresponsável, sabe? A falsa denúncia, né, Olívia? A falsa denúncia, né? Mas, assim, você pensa, né? Esse atendimento podia estar sendo feito na rua, sem dúvida, né? Numa sim, coisa sem que dúvida. A real necessidade. E fora o constrangimento de você ter um carro da polícia na sua porta, né? Mas quem faz essa denúncia, Olívia, falsa, o objetivo é causar o constrangimento na pessoa que não tem nada a ver. O problema é esse. Exatamente. O problema é esse. Sabe? Muito chato isso, foi muito chato uma situação dessa. Então, só um comentário, né? Então, não faça denúncia que não seja verdadeira, por favor, né? Mas um grande abraço para você, para o meu mestre, para o José Roberto e os nossos queridos ouvintes. Voltamos quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom, querido. Obrigado. Obrigado, viu, José Roberto? Obrigado, Jorge. Um abraço, doutor Paulo. Um beijo para a Olívia, um beijo grande aos nossos ouvintes e até quarta-feira. Se Deus quiser. Obrigado, querida Marlene Winter. Está agradecendo aqui, Marlene. Nós aqui agradecemos. Você não tem nem que agradecer. O agradecimento é todo nosso. Você está aí do outro lado, viu? Por tê-la conosco. Muito obrigado. Gente, valeu demais. Obrigado, Paula Xavier. Obrigado, William Schmidt. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!